Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar fundo em dois conceitos que são, assim, a espinha dorsal para quem está começando a entender o direito processual aqui no Brasil: jurisdição e competência. Exato. Olá a todos. São aqueles termos que a gente ouve muito, né? Jurisdição, competência. E entender eles é fundamental para saber como o judiciário se organiza e como um processo anda. Basicamente, quem pode julgar o quê? Isso. E nossa missão aqui hoje é justamente essa: explicar o que é cada um, por que são importantes, mas de um jeito claro, sem aquele juridiquês todo. É desmistificar mesmo. Mostrar que, apesar dos nomes, a lógica por trás faz todo sentido. Vamos tentar? Bora lá. Para começar do começo mesmo, o que raios é jurisdição? De onde vem essa ideia? Boa. Jurisdição, de forma simples, é a função do Estado de dizer o direito, ou seja, resolver os conflitos que aparecem na sociedade, aplicando a lei de um jeito que seja definitivo, obrigatório para todo mundo envolvido. Ah, então é o Estado falando: quem tá certo nessa história aqui é fulano e ponto final. Basicamente isso. A origem histórica é interessante, né? Surgiu justamente para acabar com a ideia de cada um fazer justiça com as próprias mãos, a tal da autotutela. O Estado avocou para si esse poder, esse monopólio. Faz sentido, para ter uma ordem social. Exato. E a doutrina, os estudiosos do direito, costumam definir como um poder-dever do Estado juiz. Ele não só pode, como deve atuar quando provocado. E a nossa lei maior, a Constituição Federal, ela fala disso, né? Garante que a gente pode procurar a justiça. Com certeza. O ponto central está lá no artigo 5º, inciso 35. É o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do acesso à justiça. Ele diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, ou seja, Ou seja, qualquer problema, qualquer direito que a pessoa ache que foi violado ou até ameaçado, pode ser levado para o judiciário analisar. A porta tem que estar aberta. perfeito. Nenhuma lei pode criar um obstáculo que impeça alguém de buscar essa análise judicial. É uma garantia fundamental. Entendi. E quais seriam as características principais, assim, o DNA da jurisdição? Olha, podemos destacar algumas bem importantes. Primeiro, a unicidade. No Brasil, em regra, só o Poder Judiciário exerce a função jurisdicional. Tem outras formas de resolver conflito, como arbitragem, mas a jurisdição estatal é única. Certo. Só o juiz togado, digamos assim. Isso. Outra característica é a inércia. O juiz normalmente fica parado no canto dele. Ele não sai procurando o processo para julgar. Ah, ele espera ser chamado para briga. Exatamente. Precisa que alguém, o interessado, dê o pontapé inicial, entre com a ação. Existem exceções, claro, casos em que o juiz pode agir de ofício, mas a regra é a inércia. Entendi. Que mais? A definitividade. As decisões finais do judiciário, depois que não cabe mais recurso, fazem a chamada coisa julgada. Aquilo se torna imutável, indiscutível naquele processo. Para ter segurança, né? Imagina poder rediscutir tudo sempre. Exato, para garantir a segurança jurídica. E, por fim, a substitutividade. Quando as partes não chegam a um acordo, a decisão do juiz vem e substitui a vontade delas para resolver aquele conflito específico. A vontade do Estado juiz prevalece. Unicidade, inércia, definitividade, substitutividade. Ok, acho que peguei a ideia geral. E existem tipos diferentes de jurisdição. Sim, existem classificações que ajudam a gente a entender melhor. Uma bem clássica é dividir entre contenciosa e voluntária. Contenciosa deve ser quando tem briga, né? Autor contra réu. Isso mesmo. É a jurisdição típica que resolve litígios, conflitos de interesse. Já a voluntária, bem, o nome engana um pouco. Não é que seja voluntária para o juiz, mas ela acontece em situações onde não há uma briga propriamente dita. Sem briga. Como assim? Pensa num divórcio consensual, onde o casal concorda com tudo, mas tem filhos menores. Ou quando alguém precisa de um alvará para vender um bem de um menor. Não tem réu, não tem conflito,
Mas a lei exige a participação do juiz para administrar esses interesses privados, para dar uma chancela. O Código de Processo Civil trata disso lá nos artigos 719 em diante. Ah, entendi. O juiz atua mais como administrador de interesses nesse caso. Exatamente. Outra classificação importante é quanto à matéria: comum versus especial. Justiça comum e especial. Isso eu já ouvi falar. É. A justiça comum, que se divide em estadual e federal, é residual. Ela julga tudo que não for da competência das justiças especiais. E as especiais são? São três: a do trabalho, que cuida das relações de emprego; a eleitoral, que organiza e julga as eleições; e a militar, para os crimes militares. A própria Constituição Federal organiza isso, a partir do artigo 92. E tem a divisão civil e penal também, né? Sim, claro. Separa as causas cíveis, que envolvem patrimônio, família, contratos, etc., das causas criminais, que tratam dos crimes e contravenções, cada uma com suas regras e procedimentos. Ufa! Bastante coisa só sobre jurisdição, mas acho que a ideia geral ficou clara. É o poder do Estado de julgar. Isso é o poder macro. Ok, mas aí vem a pergunta. Se o poder é um só do Estado, como eu sei para qual juiz ou qual tribunal eu levo o meu problema específico? Não posso bater em qualquer porta, imagino. Excelente ponto. É aí que entra a nossa segunda estrela do dia, a competência. A famosa competência. Exatamente. Se a jurisdição é o poder de julgar, a competência é a delimitação desse poder. É a regra que diz qual órgão do judiciário tem a medida de jurisdição para atuar naquele caso concreto. Então, tipo, todo juiz tem jurisdição, mas nem todo juiz tem competência para julgar o meu caso. Perfeito. É exatamente essa a lógica. A doutrina até brinca que a competência é o limite da jurisdição. O próprio Código de Processo Civil, lá no artigo 42, meio que diz isso. A competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo exceções. E o 44 diz que a lei vai definir qual juiz processa e julga. Certo. E quais são as regras do jogo? Como a lei define quem é o juiz competente? Existem critérios para fazer essa distribuição. São vários, mas os principais são: em razão da matéria, ou ratio materia, no latim chique. Pela natureza do assunto, então. Isso, a natureza da causa define. Por exemplo, um divórcio vai para a vara de família, um crime vai para a vara criminal, uma questão tributária para a vara da Fazenda Pública ou Justiça Federal, dependendo de quem cobra o tributo. Esse critério define uma competência que a gente chama de absoluta. Guarda essa palavra, absoluta. Já já a gente volta nela. Qual outro critério? Em razão da pessoa. Ratione personae. Aqui, o que importa é quem está no processo. O exemplo clássico é a Justiça Federal. Se a União, uma autarquia federal ou empresa pública federal estão no processo como autoras, réis, assistentes, etc., a competência geralmente é da Justiça Federal, como diz o artigo 109 da Constituição. Esse critério também define competência absoluta. Ok, matéria e pessoas são absolutas. E tem mais. Tem sim. Critério em razão do lugar, ratione loci, ou territorial. Esse é bem comum. A regra geral é que a ação seja proposta no domicílio do réu, mas tem muitas exceções. Lugar onde o dano aconteceu, lugar do imóvel, etc. Esse critério geralmente define uma competência relativa. Ah, então essa é diferente. Relativa. Isso. Outro critério que geralmente é relativo é o valor da causa. Dependendo do valor financeiro da disputa, o processo pode ir para os juizados especiais cíveis, as pequenas causas, que têm um limite de valor, ou para as varas cíveis comuns. Entendi. Lugar e valor geralmente são relativos. Falta algum. Falta um bem importante: a competência funcional. Essa não olha para o caso em si, mas para a função de cada órgão dentro do processo. Define quem julga em primeira instância, quem julga os recursos no tribunal, quem executa a sentença. Essa é sempre absoluta. Certo. Matéria, pessoa e funcional são absolutas. Lugar e valor, em regra, são relativas. Agora sim, qual a diferença prática disso? Por que essa separação entre absoluta e relativa é tão importante? É crucial. Muda tudo na prática.
A competência absoluta, matéria, pessoa, funcional, envolve normas de ordem pública, de interesse do Estado na organização judiciária. Por isso, primeiro, ela não pode ser modificada por acordo entre as partes. As partes não podem escolher um juiz que a lei diz ser absolutamente incompetente. Segundo, o juiz tem o dever de reconhecer a incompetência absoluta a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ele pode e deve fazer isso de ofício sem ninguém pedir. E terceiro, talvez o mais impactante, a decisão dada por um juiz absolutamente incompetente é nula. Os atos podem ser invalidados. O artigo 64, parágrafo 1º do CPC é claro quanto a isso. Nossa, então errar na competência absoluta é um problema sério, pode jogar o processo no lixo. Exatamente. É um vício grave. Já a competência relativa, território, valor da causa, ela protege mais o interesse das partes, principalmente do réu, para facilitar a defesa dele. Por isso, primeiro, ela pode ser modificada. As partes podem escolher um foro diferente do previsto em lei. É a chamada eleição de foro, prevista no artigo 63 do CPC, geralmente em contratos. Segundo, se o réu não alegar a incompetência relativa no momento certo, que é na contestação, na primeira vez que ele fala no processo, O que acontece? ele perde a chance. Isso. Ocorre a chamada prorrogação da competência. Aquele juiz que, em tese, era relativamente incompetente, passa a ser competente para julgar o caso. O silêncio do réu conserta o problema. Ah, entendi. Então tem que ficar esperto na defesa. Muito esperto. E terceiro, o juiz, em regra, não pode reconhecer incompetência relativa de ofício. Ele tem que ser provocado pelo réu. Tem até uma súmula famosa do STJ, súmula 33, que diz isso. Que diferença brutal. Entender isso é fundamental para não cometer erros, né? Sem dúvida, é uma das primeiras coisas que se analisa ao pegar um caso ou preparar uma defesa. E uma vez definida a competência lá no comecinho do processo, ela pode mudar depois? Se, sei lá, o réu mudar de cidade? Ótima pergunta. A regra geral é a da perpetuatio jurisdictionis, que está lá no artigo 43 do CPC. Significa que a competência definida no momento em que a ação é proposta, no registro ou distribuição, se perpetua, ela não muda mais, mesmo que fatos ou leis mudem depois. Isso traz estabilidade para o processo. Ah, então se o réu se mudar no meio do caminho, azar o dele, o processo continua onde começou. Em regra, sim. Mas, como quase tudo no direito, existem exceções. Sabia. Quais são? As principais são a conexão e a continência. São situações em que existem duas ou mais ações que têm uma ligação muito forte entre si, ou porque discutem a mesma coisa, mesmo pedido, ou porque têm a mesma causa base, mesma causa de pedir. Nesses casos, para evitar decisões diferentes, até contraditórias, sobre o mesmo assunto, a lei permite e às vezes obriga que essas ações sejam reunidas para serem julgadas juntas, pelo mesmo juiz. Isso está nos artigos 55 e 56 do CPC. E qual juiz vai julgar tudo? Aí entra a figura da prevenção. O juiz que recebeu a primeira ação, que despachou primeiro, torna-se prevento. A competência dele se expande para julgar também as outras ações conexas ou continentes. O artigo 59 do CPC trata disso. Entendi. Então, mesmo com a regra da perpetuação, a conexão e a continência podem, na prática, mudar o juiz que vai julgar um caso, reunindo tudo num só. Exatamente. É uma forma de garantir decisões mais coerentes e economia processual. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante terreno. Deu para ter uma boa noção do que é jurisdição, o poder geral e competência, as regras que dizem quem exerce esse poder em cada caso. Sim. E entender os critérios matéria, pessoa, lugar, valor, função e, principalmente, a diferença entre absoluta e relativa é o beabá para quem lida com processos. É fundamental para não errar o alvo na hora de entrar com uma ação, ou para saber se defender corretamente. E mais do que uma questão técnica, né? Saber onde o processo deve correr e quem deve julgar está ligado a uma garantia muito importante, que é o princípio do juiz natural. Juiz natural? O que ele garante exatamente? Ele está previsto lá na Constituição, no artigo 5º também, incisos 37 e L3. Basicamente, ele garante duas coisas. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente e é proibido criar tribunais de exceção, aqueles tribunais feitos depois do fato, só para julgar um caso específico.
Ah, então a competência tem que ser definida antes pela lei, de forma geral e abstrata. Não pode escolher um juiz a dedo para um caso. Exatamente. O juiz tem que ser imparcial e pré-existente ao fato. As regras de competência servem justamente para isso, para definir previamente qual será o juiz natural daquela causa. É uma garantia contra perseguições e julgamentos arbitrários. Nossa, visto por esse ângulo, as regras de competência ganham uma importância ainda maior, né? Não é só burocracia. De forma alguma. É garantia de um julgamento justo dentro das regras do jogo estabelecidas para todos. Excelente. Acho que conseguimos resumir bem. Jurisdição é o poderzão do Estado para julgar. Competência são as fatias desse poder distribuídas por critérios legais. E saber se a fatia é absoluta ou relativa muda tudo na prática e garante o juiz natural. Perfeita síntese. E lembrem-se, quem nos ouve, que o respeito a essas regras não é um fim em si mesmo, mas um meio para assegurar um processo válido e, principalmente, um julgamento imparcial. Muito obrigada pela aula de hoje. Foi super esclarecedor de verdade. Eu que agradeço o espaço. É sempre bom poder discutir esses fundamentos. E para o pessoal que acompanhou a gente, esperamos que essa análise sobre jurisdição e competência tenha sido útil, tenha clareado as ideias. Fica, talvez, uma reflexão final, né? Como será que essas regras de competência, muitas delas pensadas para um mundo mais físico, territorial, se adaptam aos conflitos que hoje nascem no ambiente digital, que cruzam fronteiras com um clique? É verdade. Como definir o lugar do dano na internet? Ou a competência para julgar um caso que envolve partes em vários países? Exato. É um desafio constante para o direito processual se atualizar e responder a essas novas realidades. Fica aí a pulga atrás da orelha para a gente pensar. Ótima provocação para encerrar. Bom, pessoal, continuem aprendendo com a gente aqui no Concurseja. Não percam as próximas aulas e explorem os outros cursos disponíveis no canal para turbinar os estudos em direito. Isso aí. Até a próxima! Até mais.